esse culto. Deus abençoe todos vocês, músicos, instrumentistas, levitas e adoradores. Foi um prazer muito grande, no início do culto, ver o pastor Antônio falar aqui. Sua esposa, irmã Clara, eu vi chegar ali, foram os primeiros amigos que Deus me deu aqui em Teófilo Otoni. Nos primeiros anos que vinha, na casa deles me hospedava, e ali fizemos uma amizade, orávamos, e foi muito bom revê-los aqui, nessa noite, novamente, para estarmos juntos à frente dessa obra, fazendo a obra de Deus. Deus abençoe, irmão Antônio, sua vida, sua família e um amigo. Pastor Antônio e a irmã Enedina, do Jequitinhonha, eu estive lá uma ou duas vezes, pelo menos. Lá ele desenvolve um grande trabalho para Deus, naquela localidade. Aquela igreja é um pedacinho do céu, e foi bom poder revê-los, e é bom que ele passa essa receita de como é que fica magrinho, bonitinho desse jeito para nós, né? Deus abençoe, pastor, o senhor, seu ministério, sua família, os demais pastores que o pastor Nilson apresentou com propriedade, amigos, pastores de igrejas co-irmãs que vieram prestigiar essa noite tão maravilhosa. Outro prazer foi ser ministrado pelos louvores da cantora Graciele. Prazer conhecê-la, Deus abençoe. Muito bom, voz ungida e melodiosa, que Deus continue te levando nesse país para pregar a palavra cantada para os nossos ouvidos. Ministério de seu esposo, Deus abençoe poderosamente. Nos primeiros anos que vim, irmãos, já nos cultos fiz amizade com a irmã Mila, que teve algumas gestões como vereadora nessa cidade. E em todos os cultos que eu e o meu irmão mais velho, que passou por aqui também, o pastor Djalma Forquim, vínhamos, nós estávamos juntos em oração, trocando experiências, rogando as orações uns pelos outros e nunca perdemos o contato. Tem mais de 10 anos isso já, prazer revê-la, uma mulher que tem um coração inclinado, sempre ajudando os menos favorecidos. Deus abençoe a senhora, a sua família, poderosamente. Dá um sorriso para quem está do seu lado, sorria, mas tem que ser um sorriso de jacaré, irmão, assim não vale não. Você está com medo de cair a dentadura, né, irmão? Está repreendido, rapaz. Quem crê que Deus tem uma palavra para você? Queridos irmãos, nessa primeira noite, o Espírito Santo tocou no meu coração para dar uma olhada nesse texto. Em especial sobre as qualidades dessa igreja, a sexta igreja, a igreja de Filadélfia. O apóstolo João, quando na ilha de Pátimos, exilado ali, foi colocado ali para morrer, pelo fato de estar pregando o evangelho, incomodando os imperadores, o exilaram naquela ilha, para quem sabe virar alimento dos leões e dos tigres, dos reis, os bichinhos de estimação dos imperadores. Mas ali, exilado e solitário, ele tem a revelação do Apocalipse. Esse que é o último dos 66 livros da Bíblia Sagrada. Livro que foi revelado acerca de coisas que já aconteceram, coisas que estão acontecendo e ainda acontecerão. Um livro em conexão com outros 2 livros da Bíblia, o livro de Ezequiel e Daniel, que são livros proféticos, livros que falam acerca do futuro, dos acontecimentos e dos marcos na terra, no globo terra. O apóstolo João, ele recebe mensagens às 7 igrejas da Ásia Menor, incluindo a igreja de Filadélfia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. João escreve da parte de Deus uma mensagem para cada uma dessas igrejas. Para Éfeso, resumindo numa frase só, a mensagem central era: vocês deixaram o primeiro amor. E através dessa carta, Deus está pedindo para vocês arrependimento. A mensagem para a igreja de Esmirna era mais ou menos assim: vocês terão um tempo de tribulação, poucos dias, 10 dias. Mas quando vinha a tribulação, a mensagem de Deus para vocês é para vocês serem fiel até a morte e vocês receberão a coroa da vida. Deus ainda continua dando a João uma terceira mensagem à igreja em Pérgamo.
Deus disse que lá em Pérgamo, entre a membrazia da igreja, haviam alguns que seguiam a doutrina de Balaão. E também Deus estava pedindo arrependimento àquelas pessoas. João ainda escreve uma quarta carta ao anjo da igreja de Tiatira. E essa mensagem não é boa. Na igreja de Tiatira havia um espírito, havia uma inclinação, uma força, que mais parecia o espírito de Jezabel, a vaidade. Não apenas o exterior, mas o interior das pessoas estava tomado pelo espírito de Jezabel. E aquela igreja estava tolerando esse espírito. E a mensagem era que Deus não estava se agradando de que Jezabel, o espírito de Jezabel, estava reinando na igreja. João ainda escreve uma mensagem à igreja em Sardes, dizendo: vocês têm nome de que vivem, mas na verdade vocês estão mortos. A sexta carta, escrita por João, foi à igreja em Filadélfia. Exatamente a igreja que vamos trabalhar alguns minutos com a igreja, essa noite. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. A sétima carta, a sétima mensagem, foi a uma igreja na Ásia Menor, chamada Laodiceia. E Deus disse: vocês são mornos, vocês não são quente nem frio, por isso eu vou vomitá-los da minha boca. Ou vocês são, ou vocês não são. Eu não aceito meio termo na minha casa. Saia do muro, saia da janela, seja fervoroso servindo ao Senhor. Veja, irmãos, que lendo as cartas a essas igrejas, eu entendo que para 4 igrejas, Jesus fez elogios e críticas. Jesus faz elogios e críticas à igreja de Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. Para 2 igrejas, Jesus só fez elogios, para Esmirna e Filadélfia. E para uma igreja, ele fez uma crítica pesada, que foi a igreja de Laodiceia. Mas, como nós estamos numa marcha progressiva, essa igreja, esse ministério, esse pastor, um grupo de pessoas que o acompanham, suas ovelhas, já há 14 anos, o Espírito Santo direcionou meu coração para olhar um pouquinho sobre as virtudes da igreja de Filadélfia. E eu fiz questão de ler o versículo 7 e 8, mas eu quero parar 25 minutos com a igreja no versículo 8. O versículo 8 começa dizendo: eu sei as tuas obras. Podemos repetir isso? 1, 2, 3. Então, não precisa teologizar, não precisa, irmão, ter um conhecimento amplo de hermenêutica para poder ver o que eu estou vendo aqui e a igreja está vendo também, porque está explícito aí no texto. A igreja de Filadélfia tinha obras, e essas obras eram conhecidas pelo Senhor. A igreja de Filadélfia, além de ter a palavra, também tinha as obras. A palavra, a teoria e as obras, a prática. O que temos hoje em nossa geração são muitas igrejas que não têm obras. Muitas igrejas que não têm frutos, não têm assistencialismo, não têm serviço prestado. Mas Deus, quando disse assim: eu sei, eu conheço, eu vejo as suas obras, eu entendo que Deus, ele vê além da aparência. Ele não se impressiona com a fachada, mas ele conhece a real intenção do nosso coração. Melhor do que falar, irmãos, é fazer. Existem muitas igrejas que têm uma mídia poderosa, um marketing poderoso da igreja, mas falam demais e fazem de menos. A igreja de Filadélfia, ela era pequena, era fraquinha em amplitude financeiramente, mas ela tinha obras, e naquele dia, Deus não vai querer saber do meu anel, e nem do meu diploma, e nem do meu sobrenome. Deus vai perguntar: Deraldo, cadê os frutos, cadê as obras, cadê as almas? Deus está essa noite aqui atrás das obras. Melhor do que falar é fazer. O apóstolo Paulo pregava
pregava e se empolgou pregando que foi até meia-noite. Atos capítulo 20, versículos 7, 8, 9 e 10. Paulo ministrava a palavra num cenáculo. Era o seu último dia na região de Troade. Paulo partiria no dia seguinte para Mileto e depois para Cesareia e por fim em Roma, onde morreria possivelmente pelas mãos de Nero Cláudio César. Paulo pregava a palavra. De repente, meia-noite, um jovem que estava sentado numa janela, num lugar inadequado, ele cai lá de cima, quebrou o pescoço e morreu. Morreu porque estava no terceiro andar de um prédio, exatamente onde Paulo falava, pregoava a palavra. Então, Paulo soube que o menino caiu, o menino estava sem respiração, o menino havia morrido, o menino estava todo quebrado lá embaixo. Paulo interrompe o sermão e ele diz para a igreja: se acalmem, fiquem todos aqui, eu vou descer as escadas, eu vou sair do terceiro andar, vou orar pelo Eutico e eu já volto aqui. Paulo sai da palavra e vai para a prática. Paulo sai da teoria e vai para as obras. Paulo disse: eu vou orar por alguém lá embaixo, porque orar por alguém lá embaixo é muito mais importante do que pregar para alguém aqui em cima. Então Paulo vai para a obra, Paulo vai para a prática. Paulo ora pelo Eutico, profetiza nele e o coração dele parado voltou a bater de novo. O Eutico ressuscita para a glória de Deus. Filadélfia era uma igreja ativa. Obras era uma igreja viva, atuante, dinâmica e empreendedora. Filadélfia era uma igreja que estava em atividade. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas esmolas. Eu conheço o que você faz pelo próximo. Mesmo que você não poste no Instagram e no Facebook, mesmo que ninguém conte que você deu aquilo para ele, há um Deus do céu que conhece e vê o que você faz. Ele conhece, irmãos, o que fazemos pelos filhos dele, o esforço que fazemos para servir ao Senhor, vindo na chuva, vindo de Uber, vindo de bicicleta, vindo de a pé, com o menino no colo, menino mamando e sentado na bicicleta. Ele sabe, ele vê tudo que nós fazemos, porque ele é Deus. Ele vê, ele acompanha, ele conhece uma cesta básica que você dá para alguém, uma oferta para alguém. Tudo isso está no controle de Deus. Isso são obras. Eu acho interessante demais quando a Bíblia diz em Atos capítulo 9, versículo 36, que ali tinha uma discípula de Jesus, é a única ali em Atos dos Apóstolos, chamada de discípula, uma discípula de Jesus chamada Dorcas. E a Bíblia diz que Dorcas era cheia de boas obras. Ela era uma costureira de mão cheia. E ela dava cestas básicas aos mendigos. O dia que Dorcas morreu, o cenáculo, a casa, o local onde Dorcas estava sendo velada, ficou cheio de gente, chorando a morte de Dorcas. As viúvas balançavam as túnicas que Dorcas fazia para elas com sua agulha. Os mendigos vinham chorar, dizendo: quem é que vai nos dar uma cesta básica agora? Dorcas era cheia de boas obras. Irmãos, Dorcas não era vazia, era cheia. Cheia de boas obras. Dorcas, ela tinha essa qualidade, cheia de boas obras. A Bíblia diz que o samaritano viu o homem machucado, o homem que descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais o espancaram, despojaram e deixaram ele meio morto. O sacerdote e o levita passaram longe. O sacerdote e o levita estavam atrasados. O sacerdote e o levita não queriam tocar em morto, porque a religião deles dizia que não podia tocar em morto. Eles passaram longe, mas um samaritano que passava pelo caminho viu aquele homem
todo machucado e disse: eu vou praticar uma obra aqui. Desceu do lombo do seu animal, colocou azeite e vinho nas feridas daquele doente. O sacerdote e o levita não deram nada. O sacerdote e o levita não deram nada, porque a gente só dá o que tem, irmãos. Quem tem dá, quem não tem não dá nada. Então o samaritano tinha azeite, tinha vinho, aplicou nas feridas daquele rapaz, colocou ele no lombro do seu animal e pagou um preço de uma hospedagem para ele passar uma noite. Quem ama uma alma paga o preço para vê-la bem, para vê-la bem, para vê-la bem. Isso são obras, isso são obras. Faça boas obras, Deus te dará uma bênção. Quem recebe essa palavra? Deus te dará uma bênção. Quem recebe essa palavra? Deus te dará uma bênção para você ser bênção na vida de alguém. Deus quer te usar com provisão. Mas Deus quer te usar para você ser provisão para alguém. Para você ser resposta de oração de alguém. Através das obras. O hino 16 da harpa cristã diz mais ou menos assim, irmão: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar? Nada fiz e vão-se os dias, que lhe posso apresentar? Essa igreja era uma igreja que tinha obras. Número 2, o versículo 8 continua: eu sei as tuas obras, vírgula, e eis que diante de ti pus uma porta aberta. Sabe o que é que significa isso aqui? Diante de ti eu pus uma porta aberta? Significa que a igreja de Filadélfia era uma igreja que estava valorizando a sua oportunidade. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Ou seja, te dei a oportunidade. Eu abri a porta. Eu estou te dando acessibilidade. A porta da evangelização foi aberta. E Filadélfia estava fazendo a parte dela. Deus abriu a porta naquela região. E essa igreja estava ativa, evangelizando, fazendo alguma coisa. Irmãos, nós temos grandes oportunidades aqui no Brasil. Em todos os rincões do nosso país, nós podemos fazer culto ao ar livre. Culto na praça. Pois Deus abriu a porta e nós precisamos valorizar essa oportunidade. Nas igrejas evangélicas tem culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Você entra no teu carro, você vai procurando as estações e ali tem a Igreja Universal, a Igreja Assembleia, a Igreja Quadrangular, a Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana, várias mensagens sendo ministradas e os ímpios não gostam, só crente, só crente, só crente. Cadê um rock? Cadê um forró aqui? E não tem. É Deus dando oportunidade. Eu estava viajando um dia desse aí no interior aqui de Minas Gerais e eu estou dirigindo e vi uma montanha enorme. Lá naquela montanha alguém subiu lá e escreveu: Jesus Cristo voltará, se arrependa. Oportunidade, oportunidade, oportunidade. Banners, outdoors, cultos das tribos indígenas, cultos dos assentamentos. Deus abriu a porta de oportunidade e nós precisamos entrar por essa porta e fazer a obra de Deus. Eu fui na Itália, eu fui na França, eu fui na Inglaterra, eu fui na Bélgica, eu fui na Alemanha. Eu fui na Colômbia, eu fui no Uruguai, eu fui no Paraguai. E só no Brasil existe a liberdade que nós temos aqui. Eu preguei numa igreja na Itália que só podia culto uma vez na semana durante 2 horas. E o pastor pagava um horror em euro por 2 horinhas de culto no domingo. Eu só podia pregar das 9 às 11. Ou seja, só podia ter culto das 9 às 11, a 160 quilômetros de Milão, numa cidadezinha chamada Mantova. A Assembleia de Deus da Madureira estava lá, o pastor Ademar é meu amigo. Ele disse: pastor, é o único dia de culto. A gente não pode sair entregando folheto, a gente não pode ter horário na rádio, a gente não pode fazer culto na praça. Eles prendem a gente, não pode, não pode, não pode. E é só aqui fechadinho 2 horas. E nos lugares tudo restrito, tudo com horário marcado. Um horror muito grande para você pregar o evangelho financeiramente falando. Mas aqui no Brasil, Deus está falando: eu pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Fala para o seu vizinho: deixa Deus te usar, varão. Fala para ele aí. Diga: valorize essa oportunidade, rapaz.
Eu estou profetizando, levante as mãos para o céu, que Deus vai abrir as portas da influência, pastor Nilson. E Deus vai promover uma expansão desse ministério, e essa igreja vai avançar muito mais para a glória de Deus. Pega no teu vizinho assim, irmão. Se é conhecido, você machuca ele, belisca ele. Eu não sei se existe beliscão santo. Será que tem beliscão santo, irmão? Então belisca ele e fala assim para ele: deixa Deus te usar, rapaz. Diga, vai fazer a obra. Diga, aproveita a oportunidade. Irmãos, a porta está aberta, mas ela vai fechar. A porta está aberta, mas ela vai fechar. Abriu-se a porta, mas 5 virgens não tinham azeite. Pediram azeite para as 5 que tinham, as prudentes. E as prudentes falaram: não tem jeito de nós dar azeite para vocês. Azeite não se dá, azeite se compra. Azeite tem que pagar preço para ter azeite. Ide e comprai para vós. Enquanto elas foram comprar, o que aconteceu? A porta fechou. Querido, não deixa para voltar tarde demais. Não deixa para reconciliar tarde demais. Porque a porta está aberta, mas ela vai fechar. No dia do juízo final, eu me entendo com Jesus. Eu digo que ninguém me evangelizou, eu digo que ninguém foi pregar para mim. Você está enganado, irmão. No dia do juízo, Deus não será advogado. O juízo de Deus será sem misericórdia. É hoje, enquanto estamos aqui, que você precisa decidir entrar de uma vez por todas por essa porta. Vamos aproveitar as nossas oportunidades. Terceiro lugar, irmão, essa igreja aqui, se você for fazer uma pesquisa sobre ela, era uma igreja pequena. Uma igreja que não tinha muito poder aquisitivo financeiro. É por isso que a sequência do versículo 8 diz assim, ó: eu pus diante de ti uma porta aberta, vírgula, e ninguém pode fechar. Olha o que está escrito aqui, ó: mesmo tendo pouca força. Tendo pouca força. Eles não tinham muita força. Eles não tinham muito poder aquisitivo. Eles tinham pouca. Essa igreja era uma igreja com força, mesmo que pouca. Veja bem, o que você prefere? Entre não ter força alguma e ter pouca força? Você prefere o quê? Entre não ter força alguma e ter pouca força, você prefere o quê? Ter pouca força. Essa igreja tinha pouca força. Eu escutei ali alguém falar melhor do que nada. Pouca força. Nós vamos ficar com a última opção. Veja que essa igreja dependia de Deus e não da sua própria força. Eles estavam vivos, estavam evangelizando, tinham obras, mas não pelo dinheiro, não pelo poder, não pela força, mas pela dependência de Deus. Pequena força, grande fidelidade. É isso. Essa igreja não era numerosa, mas era poderosa. Essa igreja não é numerosa, pastor Nilson, mas essa igreja é poderosa. Aqui tem poder de Deus. Aqui tem dons espirituais em atividade. Aqui tem línguas estranhas. Aqui tem poder no louvor. Aqui tem gente que cai no reteté de Jeová. Aqui tem poder. Aqui tem Deus. Aqui tem força do Espírito Santo. Apesar de sua limitação, essa igreja se manteve fiel à palavra de Cristo. Ela não negou o nome do Senhor. E para você que acha que é tão fraquinho, eu tenho para você um versículo, Joel 3:10, está escrito assim, ó: diga o fraco, eu sou forte. E para você que não se convenceu ainda, Hebreus 11:34 diz que os heróis da fé, da fraqueza, tiraram forças. Da fraqueza, tiraram forças. Quarto lugar para nós orar, irmãos, essa igreja era uma igreja que amava a palavra de Deus. Vocês têm pouca força, vírgula, mas mesmo assim guardaste a minha palavra. Essa igreja amava.
guardava, escondia. E a verdadeira igreja, ela não negocia esse princípio. A prioridade é e sempre será a palavra. A palavra é imutável. A palavra é de Deus. A voz é minha, a palavra é de Deus. Uma igreja que ama e prioriza a palavra subsistirá na hora das guerras espirituais. Mateus 22 e 29 está escrito: estão errando por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Oséias 4 e 6 diz que o povo está sendo destruído por falta do conhecimento da palavra. Em Lucas capítulo 5, versículo 1, Jesus está na beira do mar da Galileia e uma multidão apareceu para ouvir a palavra. Uma multidão chegou para ouvir a palavra. Ou seja, eu estou profetizando o apetite pela palavra nesse tempo do fim. Deus vai nos dar esse prazer, esse apetite novamente pela palavra. Use mais a sua casa para propagar o reino de Deus. Você tem trazido a casa para o templo, mas leve mais o templo para casa. Aleluia! E Deus vai agir. Essa igreja amava a palavra de Deus. Essa igreja era uma igreja que tinha pouca força, mas o suficiente, porque era uma igreja enraizada na palavra. E agora, para a gente terminar, essa igreja honrava o nome de Deus. Vocês não negaram o meu nome. Lá no finalzinho do versículo 8, não negaste o meu nome. O caráter dessa igreja, o testemunho dela, a conduta, a convicção dessa igreja foi exaltada pelo próprio Senhor Jesus. É o próprio Senhor Jesus dizendo: vocês não negaram o meu nome. Eu me lembro de Daniel, que não se contaminou, mas honrou Deus na Babilônia. Dá para a gente lembrar de José, que honrou o nome de Deus na frente da mulher de Potifar. A gente lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se curvaram diante daquela estátua. Disseram: a gente morre, mas não negamos o nome de Deus. Igreja, precisamos de poder de Deus. Eu fui pregar numa cidade do estado de Goiás, não vou falar o nome por ética, 71 anos da igreja. Quando eu cheguei, uma igreja 2 vezes do tamanho dessa. E a primeira noite preguei para 17 pessoas. 17. Sábado à noite, 17 pessoas. Domingo de manhã, 26 pessoas. Dava para contar sentado lá do altar. E no domingo à noite, 51 pessoas. E eu estou pregando no domingo à noite. E na direção assim do corredor, eu consegui enxergar a porta do lado de fora. Eu consegui enxergar o que estava acontecendo, os carros passando. E eu estou pregando, transpirando e suando. E eu vejo que, enquanto prego, uma fila está se montando do lado de fora. Do outro lado da rua, tinha um ginásio de esportes. E em volta desse ginásio de esportes, as pessoas estão chegando, colocando cadeiras, e eu consegui ver um pouquinho disso enquanto pregava. O culto terminou, eu fui lá fora, colocaram meus livros numa mesinha, eu fui vender livros. Quando eu olhei para o ginásio, tinha, sem exagero, umas 500 pessoas. Fizeram uma fila em volta do ginásio. Mas eram pessoas doentes, a maioria delas. Tinha gente de bengala, tinha gente em cadeira de rodas, tinham pessoas em cima de leitos, com o remédio sendo colocado nela. A maioria das pessoas enfermas. E eu disse para o irmão, um diácono que estava lá: o que é isso aí, irmão? É um hospital que funciona aí na segunda-feira cedo? Que esse povo está esperando? Não, pastor. Isso aí acontece cada 3 meses.
é um médico. Um médico que vem aqui cada 3 meses nesse ginásio e ele incorpora o espírito do Dr. Fritz, aquele médico alemão que morreu e diz que fazia milagres. Ele incorpora o espírito daquele médico e ele tira as doenças das pessoas. E a consulta é R$300. A pessoa vem hoje aqui, ele faz a doença sair da perna esquerda. Daqui 3 meses, a pessoa está na fila porque a dor passou para a perna direita. Aí, pastor, aquela veinha lá, por exemplo, acho que ela já deu mais de 2.000 ali que eu vi. Ela já foi curada dos olhos, aí foi para a língua, aí foi para o coração, aí foi para a coluna, e cada 3 meses ela está aí, para ser enganada pelo Satanás. Aí eu pensei comigo, meu Deus do céu, mais de 500 pessoas lá fora, para o diabo atender elas, e 17 pessoas na igreja, porque o poder de Deus não está fluindo. Porque estamos deixando a desejar no poder de Deus. O diabo operando lá fora e nós dormindo nos bancos aqui dentro, irmãos. Tem alguma coisa errada. Precisamos voltar a passar madrugadas de oração. Precisamos voltar a acreditar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Fique de pé, por favor. Quem pode ficar? Deixa a Bíblia na cadeira, por favor. Isso, pode ficar de pé. Por favor, em nome de Jesus, abrace quem está do seu lado e diga: Deus vai visitar a tua casa essa noite. Pode falar para ele. Deus vai visitar a tua casa essa noite. Vai visitar a tua casa essa noite. Quem crê que ele vai? Quem crê que ele vai? Esses primeiros 10 minutinhos, cantor, eu quero que o Ministério de Louvor me ajude. Fique aí, porque é um período que eu vou fazer aqui primeiro. O Ministério de Louvor me ajude cantando para Jesus. Levante as mãos, por favor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Pastor, aquele rapaz de barbinha ali, ô meu querido, levanta a mão. Você mesmo. Isso, levanta as mãos para o céu, as duas mãos para o céu. Aleluia. O irmão tem algum envolvimento com advocacia, advogado, coisa parecida? Tem mesmo? Vem aqui para frente, então, que o pastor Nilson tem que botar a mão bem no seu peito, que eu estou vendo a mão de Deus honrando você nessa profissão como advogado. Estou vendo Deus soprando o teu nome e o nome de Jesus sendo glorificado. Aquelas pessoas que estão do seu lado são da sua família? É a mãe, por favor, é a mãe e o pai? Me ajude, vem aqui por favor, corra, vem aqui perto dele. Jesus está falando, estou entregando uma vitória grande para esse moço agora, em nome de Jesus Cristo. Está difícil, já pensou em desistir algumas vezes, mas tem um Deus do céu que se levanta hoje para dizer: eu vou realizar o desejo do teu coração. Alabacandarábia. Eu estou vendo que ele também vai ser um pregador da palavra. Eu estou vendo que ele vai gostar de pregar no livro de Atos. No livro de Atos. Eu estou vendo, irmão, que ele vai gostar de pregar no livro de Atos. De Atos. Eu quero saber o nome dele. Atos. Ah, meu Deus do céu, levante a mão. Quem perdeu a oportunidade, abre a boca agora! Arabacadábia! Eu estou vendo Deus honrando Atos. Estou vendo macumba na cidade de Marília, bruxaria, lá em São Paulo, Marília, porque tem alguma coisa envolvendo Marília na família também, alguma coisa envolvendo Marília, e Deus está derrubando por terra agora toda a força das trevas e dando vitória. Estou vendo um livramento, estou vendo a mão de Deus, estou vendo uma unção chegando agora, estou vendo Jesus aqui dizendo: cheguei para proteger o Atos de todo mal e vou guardar ele e a casa dele para minha honra e para minha glória. A sua mãe é sua mãe, abrace ela, a igreja aplaude até doer a mão.